Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma quarta-feira aqui, falando de Jesus da nossa casa até a sua casa, dentro do seu lar, onde você estiver, dentro do seu carro. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, onde muitas pessoas têm medo, algumas pessoas não querem saber sobre, por falta de conhecimento, mas nós como cristãos devemos ter conhecimento da palavra ao todo. E estamos vivendo tempos onde é importante saber sobre o livro de Apocalipse. Quem aí já teve dúvida sobre esse livro, ou você não faz ideia do que significa Apocalipse, né? Depois que nós lançarmos a live aí como vídeo, comenta aí no vídeo se você tem dúvida sobre Apocalipse. Nós vamos abordar aqui alguns tópicos sobre. Se você tem uma dúvida aí que nós não vamos abordar aqui durante o vídeo, durante a live, você pode nos perguntar ou no direct ou deixar aí no comentário. Vamos lá. A primeira pergunta hoje é: por que as pessoas têm medo do livro de Apocalipse, Alberto? Quando as pessoas ouvem falar sobre Apocalipse, né, elas já remetem a todo o problema, a todas as circunstâncias que escutam a respeito, né? Sim. Escutam a respeito que muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão passar por dor, por sofrimento, que vai ter o reinado do anticristo, né? E não analisam o livro como um todo, né? Eles têm essa certa preocupação. Muitas pessoas, de fato, têm medo do livro de Apocalipse, têm medo do que Deus falou que vai acontecer, né, nos finais do tempo. Mas o importante é que no final, né, vai dar tudo certo. O final é muito bom. Sem querer dar spoiler, o final do livro de Apocalipse é muito bom. Depende para quem, né? Vamos lá. O livro foi escrito para assustar ou para confortar as pessoas? Então, aí é a resposta que você já deu. O livro de Apocalipse, tudo depende de quem o lê, né? Se é uma pessoa salva, se não é uma pessoa salva, se é um cristão, se não é um cristão. Porque para um cristão, né, para aquele que entregou sua vida a Jesus, o final, como eu disse, vai ser muito bom, né? Nós vamos morar em novos céus, em nova terra, nós vamos andar ao lado de Jesus. Nós, antes, né, de chegar a novos céus e nova terra, nós vamos viver 1000 anos com Jesus aqui na terra. Então tem muita coisa boa. Jesus Cristo vai voltar, que é o que nós ansiamos, e está escrito no livro de Apocalipse. Agora, se você não estiver do lado correto, não estiver do lado bom, infelizmente, né, existe uma eternidade sem Deus, e nesse livro está escrito, né, sobre o lago de fogo que vai queimar, que vai arder para toda a eternidade. Então, tudo depende de que lado que você está. Se você estiver do lado de Deus, né, entregue sua vida a Jesus Cristo, o livro de Apocalipse vai ser um livro bom. Deus sempre vai ser o socorro, sempre vai ser a resposta. Agora, se você não estiver do lado bom, infelizmente, né, tem consequências eternas. Você falou sobre a questão do lago de fogo. Para quem vai servir o lago de fogo? Para o diabo, para as pessoas? Na verdade, a sua criação originária não foi para o ser humano, né, mas sim para o diabo e os seus demônios. Mas o ser humano, ele acaba indo para essa eternidade no lago de fogo porque escolheu não entregar sua vida a Deus. Escolheu não entregar os seus pecados na cruz sobre Jesus Cristo. Aí, infelizmente, né, se eu não me engano, o livro de Pedro fala, as cartas de Pedro falam que Deus não criou esse lugar de tormento para o ser humano, mas sim para o diabo e seus demônios. O homem vai para lá por desobediência, por não aceitar o perdão que é de graça e pela graça. Você vê a importância, né, de você conhecer a palavra. Você falou aí de pessoas que decidiram, né, não viver com Jesus, não aceitarem Jesus, mas tem muitas pessoas
que acreditam fielmente que estão servindo a Jesus, que estão, eu estou a todo vapor dentro de uma igreja, né? Eu frequento, tenho uma carteirinha de membro. Se você não tem uma vida em santidade, de nada vai valer lá no dia. Então, assim, você está sendo visto o tempo todo, né? É uma grande enganação a gente acreditar que aquela máscara que você coloca diante da sociedade é o que Deus vai levar em conta. Não. Deus vai levar em conta aquilo quem realmente você é. Então, assim, você consegue esconder diante das pessoas, mas diante de Deus você não consegue esconder. Fique aí a dica, se esse vídeo está chegando até você, então desperte, volte para os caminhos do Senhor e não brinque mais de ser cristão, porque o lago de fogo não foi construído para você, mas você pode ir para lá. Vamos lá. O mundo vai acabar agora? Tá um burburinho, né? Com esses rumores de guerra, né? As notícias, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. E aí vem aquele medo. O mundo vai acabar agora? Olha só, a pergunta é se o mundo vai acabar, o planeta Terra vai acabar. Olha, você não precisa ter esse medo, essa preocupação, porque o mundo, pelo menos, tem mais 1007 anos. E eu explico. 7 anos porque é o período da tribulação, que vai ocorrer aqui na Terra. E depois desse período de tribulação, Cristo, quando voltar, ele vai reinar aqui na Terra por 1000 anos. 1000 anos, Cristo vai estar reinando aqui na Terra. E depois disso, desses 1000 anos, desse milênio, o diabo vai ser solto novamente. Então ele vai ter um novo tempo para enganar as pessoas, né, para depois vir o julgamento do grande trono branco. Então, pelo menos mais 1007 anos pela frente o mundo tem. Mas isso não quer dizer que Cristo não volte antes disso. Na verdade, ele vai voltar, né, antes de começar o milênio. Então, assim, o mundo não vai acabar agora, certo? Você falou que nós temos um período grande aí. Mas coisas vão acontecer durante esse tempo. Não vamos ficar inertes, né? Sim. Tem muitas coisas que vão acontecer, gente. E o livro de Apocalipse ele é muito rico. Né? Por isso que eu falei, a pergunta é se o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Mas talvez a sua vida acabe no final desse vídeo. Né? Sim. Então, talvez o mundo para você acabe amanhã, mês que vem. Por isso a importância de sempre andarmos salvos. Sempre andarmos, né? E todas as noites e dormir com a salvação em dia. Porque o mundo pode acabar para nós. Mas o mundo em si não vai acabar, porque Deus ainda tem um projeto. O milênio vai ser aqui na Terra. Certo. Polêmico essa, né? Quantas pessoas têm medo do número 666? O que seria essa marca? Essa é uma questão delicada, porque existem interpretações diferentes. Para muitas pessoas, a marca 66 nada mais é do que uma marca simbólica, espiritual, né? Não física. Eu já penso de forma diferente. Eu acredito que essa marca, né, de fato, vai ser colocado ou nas mãos, né, da pessoa ou na cabeça. E o livro de Apocalipse fala que ninguém vai poder comprar ou deixar de comprar sem essa marca. Olha só, nós vamos falar depois um pouco sobre o anticristo, mas o anticristo vai reinar na Terra. E ele vai ter controle. E uma das formas de controle é permitir você comprar ou deixar de comprar se você tiver a marca da besta. Tanto é verdade que, a princípio, a marca vai ser divulgada no mercado e você vai poder colocar ou não. Mas depois, no decorrer do tempo, o diabo vai ver que o tempo dele está acabando e ele vai meio que impor essa marca para o cidadão. Então a pessoa, imagine só, olha só, você tendo que comprar um leite para o seu filho e você não vai conseguir comprar se não tiver essa marca. Olha só a pressão psicológica que a pessoa vai ter, né, para colocar essa marca da besta. É por isso que eu acredito que é uma marca física. Se é um chip, se é uma tatuagem, se é algo que ainda vai ser criado, eu não sei. Mas é algo que a pessoa vai ter que colocar. Eu não creio que é algo simbólico, que é algo espiritual, que é
se dobrar ao sistema. Eu acho que de fato é uma coisa física. Ou seja, se a pessoa, o que a palavra de Deus nos diz, se a pessoa se marcar com essa marca, ela está negando a Cristo, né? E não existe um retorno. Se você marcar, uma vez marcado, você vai ficar marcado. Exatamente. É mais ou menos assim. Então, por isso que é muito importante nós sabermos de tudo isso. Mas a gente fala, tá tão longe isso. Pode ser que não, irmãos. Então, nós devemos saber e entender da palavra. E estar pronto para todas as Estarmos questões. prontos. Você acredita, você falou aí do mundo acabar agora, você acredita que nós devemos guardar alimentos? Tem um burburinho de pessoas falando, guarde alimentos, guardem velas, guardem isso, aquilo. O final dos tempos está chegando. O que você pensa sobre isso? Olha, é que muitas pessoas guardam alimento exatamente pensando no Apocalipse, né? Uhum. É que nós não temos conhecimento de tudo, não nos é aberto, mas existem pessoas que já fazem isso e pessoas de alto poder, que já estocam alimento, já têm os seus bunkers, né? Já tem cidades submersas, subterrâneas, né? Eles já têm tudo isso. Agora, para nós meros mortais, né? Que não temos o poder em nossas mãos, a não ser o poder de Deus. Eu acho que pode ser guardado alimentos, não tem nenhum problema, mas eu acho que quando a questão apertar, não vai muito que adiantar não. Porque imagine só, você guardou o alimento e o seu vizinho não. Ele vai te roubar. Ele vai te matar pelo alimento que você tem. No livro de Apocalipse nós não vamos falar sobre isso detalhadamente hoje, mas a água vai se transformar em sangue. Não vai ter água para beber, você vai ter que beber água, né, com sangue. Aí você guardou a sua água limpinha lá, você acha que as pessoas não vão querer o seu estoque? As casas vão ser saqueadas, né? A questão é que se passarmos por esse período, nós temos que de fato clamar por misericórdia. E nós vemos no livro de Apocalipse que todos os maus que vão vir no período de tribulação é dado permissão pelo próprio Deus para que as pessoas se arrependam. Então é muito mais fácil andarmos arrependidos hoje das nossas obras, né, andarmos com a salvação em dia, do que precisar passar por essa questão. Mas se passarmos, temos que passar e sermos aprovados. O que eu entendo também é essa questão de guardar os alimentos. Se você pode guardar, é válido, né? Mas o que vale mesmo é você andar em santidade. Você vai querer salvar a tua pele, vamos fugir. Fugir para onde? Não vai ter lugar para fugir. Então, assim, o que vai importar mesmo, se você for morto, se você estiver com Cristo, vai ser lucro para você. Ponto. Quem conhece a palavra é isso. Né? Agora, existe um desespero, né? Vou guardar, vou isso, nossa, eu preciso guardar remédio. Meus irmãos, na hora que o bicho pegar mesmo aqui, você estar com Deus em santidade. Porque se você morrer, você vai estar com Cristo. Ponto. Exatamente. Quem são as duas bestas do Apocalipse? As duas bestas são duas figuras importantíssimas. Né? A primeira besta, o livro de Apocalipse fala que é uma pessoa com poder político. Então vai ser um líder, né, a nível mundial. Então não é um presidente, não é o presidente Trump, não é o presidente X, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é um presidente da República. Mas vai ser uma pessoa com liderança mundial. E talvez essa liderança mundial nem parta da política necessariamente, de votos, mas talvez parta, por exemplo, da ONU. Se você fizer algumas pesquisas da ONU, você vai ver que a ONU já entende que deve haver um líder mundial. Então pode ser que não seja nenhuma escolha, né, de cada cidadão do nosso mundo. Talvez esse líder seja imposto, né, pelos líderes de cada país, né, e decidirem ali na ONU quem será o anticristo. Mas o fato é que ele vai ter um poder político. A princípio vai trazer um princípio de paz, mas depois ele vai começar a fazer as obras das trevas. Inclusive, é engraçado falar sobre o anticristo, que vão fazer uma estátua dele. E essa estátua vai ganhar vida. Fazer milagres, vai né? Fazer milagres. Né? Então, essa é a primeira
primeira besta é o anticristo com poder político. A segunda besta, a Bíblia fala que é uma pessoa com poder religioso. Não é um simples religioso, não é um religioso a nível mundial, em que todos têm um certo respeito por esse cargo. Todas as religiões respeitam, né? Então ele vai ser um falso profeta, né? Tem até um vídeo que nós falamos o que seria um falso profeta, é aquele que fala em nome de Deus, mas na verdade não é em nome de Deus. Então, as duas bestas, uma é com poder político e a outra é com poder religioso. E é por isso que eu não gosto, não suporto que misture política com fé. Nunca deu certo. Jesus Cristo não veio fazer política, né? É só um desabafo pessoal. Sim, eu partilho do mesmo sentimento. Os cristãos vão passar pela tribulação? Isso aqui é uma discussão teológica, hein? Na verdade, tem aqueles que defendem, né? E qual é o problema? O problema aqui não é se nós vamos passar ou não. O maior problema é que nós devemos estar prontos para as duas circunstâncias. Porque tem pessoas que acreditam assim, que antes a igreja vai ser arrebatada. Outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada juntamente na hora que Cristo volta. Outros acreditam que vai ser na metade. Existe doutrina, existe base bíblica até mesmo para todas. A questão é que nós devemos estar prontos para todas. Se a igreja for arrebatada antes, a gente sobe. Que bom, né? Que bom, melhor Sim, ainda. Ótimo. Mas se eu estiver preparado para o pior, o melhor é lucro. Agora, e se eu estou preparado só para o melhor e vem dias ruins? Porque existe uma teologia, né? Nossa, é delicado falar, mas acha que cristão não passa por problema. Eles acham que os discípulos de Jesus morreram dormindo na cama quentinho, sendo que, na verdade, tiveram mortes cruéis. Inclusive, João Batista foi o único o discípulo João foi o único que morreu de idade, mas ele sofreu demais. Ele estava preso em uma ilha, colocaram ele dentro de uma caldeira quente, né, para queimar ele, então ele teve muitas dificuldades. Aí o cristão acha que não vai passar problema. Ele não acha que quem segue Jesus passa dor. E mal sabe ele que o começo da igreja foi muito dolorido. Sim. Mal sabe ele que muitos cristãos eles eram simplesmente jogados, né, para os leões devorar eles. E eles não eram cristãos e não passavam por dor. É que nós, né, vivemos num tempo de tanta paz que não acreditamos que a dor possa vir para a igreja. Mas devemos estar preparados para todas as circunstâncias. Porque se nós estivermos fortes psicologicamente, essa é uma questão também psicológica, junto com o Espírito Santo, que é uma questão de fé, se nós estivermos fortes, preparados para o pior, nós vamos conseguir vencer. Agora, se nós estivermos preparados somente para as coisas boas, e se essas coisas boas não acontecerem, se Cristo não arrebatar a igreja antes do início da tribulação, muitas pessoas vão se perder, muitas pessoas vão murmurar contra Deus vão ser pegas de surpresa e vão abandonar a fé. E independente se a pessoa acredita que o arrebatamento será antes da tribulação, o que muitos, né, não imaginam é que na abertura dos selos ainda não começou a tribulação. E mesmo assim é um tempo ruim. É um tempo de dor, é um tempo de guerra, é um tempo de escassez, é um tempo de morte. Antes de começar a tribulação, né, a abertura dos selos, ao meu ponto de vista, ainda não começou a tribulação. A tribulação começa com os cálices, né, que vai durar ali 7 anos. Antes disso é a abertura dos selos e que acontece tudo isso que eu falei. Existe guerra, existe fome, né, existe muitos problemas. Então temos que estar preparados para todas as circunstâncias. Se vamos passar pela tribulação, que estejamos prontos. Se estivermos prontos para passar e não passarmos, é lucro. É bem aquela coisa, né, gente? A palavra de Deus, ela está aí, a presença de Deus, ela está aí para todos, e a palavra de Deus, ela nos diz que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, negue-se a si mesmo. É o que a palavra de Deus diz. Então, assim, o povo não está negando a si mesmo em tempo de bonança, em tempo de paz, em tempo que você pode sair com a Bíblia,
Quantas igrejas disponíveis nós temos, né? Hoje mesmo nós temos live aqui falando do Apocalipse, alertando você, Jesus chegando em você através da internet, né? Não busca a Deus quem não quer, não se nega quem não quer. Então assim, o pessoal tá dando vazão para sua carne. Ah, mas é tão difícil seguir a Cristo. Nós estamos no melhor tempo para buscar o Senhor, fortalecer a fé. Então, se você está afastado, volta logo. Porque na hora que começar, se você for passar pela tribulação, na primeira ameaça você vai negar Jesus. Na primeira vez que sua criança chorar, você vai pegar a marca da besta. Exatamente. Exatamente. Tem muita gente, né, que julga Pedro, né, por ter negado a Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, eu não negaria Jesus. Será que você não negaria mesmo? Será que você não está negando Jesus todos os dias com as suas atitudes, com o que você faz escondido, com o que ninguém sabe? Então, assim, comece a viver uma vida transparente diante do Senhor, busque a Ele, porque pode ser que a gente realmente passe pela tribulação. E você vai ter preparado, né, fortalecido na sua fé. E se você não é cristão hoje, que é tudo fácil, Isso. você não vai ser cristão Não. no momento de dor, no momento de escassez. Né? Todos os acessos vão ser interrompidos, porque se eu não tenho a marca da besta, eu não posso comprar e nem vender. Como que eu vou pagar a internet? Você já não tem mais nem comunicação mais, você não vai ter comida, você não vai ter absolutamente nada. Tem trabalho, não vai ter nada. Exatamente. Entenda que todos os caminhos vão ser bloqueados para que você negue a Jesus. É isso que vai acontecer. E quem pegar a marca da besta já vai estar condenado. Agora, uma pergunta que muitas pessoas falam, eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Quem que vai ser o anticristo? Olha só, eu já falei que o anticristo vai ser uma pessoa com poder político. Né? E isso a Bíblia é clara. E quem que está preparando a vinda do anticristo? Infelizmente são seguidores do mal. Seguidores, né, de Satanás. E você sabia que nem eles sabem quem é o anticristo? Por quê? Porque eles preparam diversas pessoas para que possam assumir essa posição. Então, os próprios seguidores do mal não sabem quem é o anticristo, né? Eles têm ali o seu comitê, o seu grupinho que tem a tendência que seja, mas eles também não sabem, até porque eles também não sabem o dia e a hora. Você sabia que nós vemos no livro de Apocalipse que existe uma preparação toda espiritual para que exista, né, uma guerra contra Deus, contra o povo de Israel, contra a igreja. Mas você sabia que nem o diabo quer que aconteça o Apocalipse? Ele já sabe que ele vai ser derrotado. Ele já sabe que vai ser derrotado, ele já sabe que o fim dele vai acabar. Então é uma questão delicada. É que as pessoas imaginam, é uma luta, né? Não. Entre Deus e o diabo. Gente, isso não vai existir luta entre Deus e o diabo, né? Deus não luta com ninguém, ele é poderoso. Soberano em glória. Ele já é vencedor. Então, quem é o anticristo? Não temos como afirmar. Como eu falei, nem as pessoas que trabalham para o mal sabem, e a própria Bíblia não fala quem é. Só fala que é um líder religioso, é um líder político. Será que é o primeiro líder político a nível mundial? Será que é o segundo, terceiro? Não sabemos, não tem como afirmar quem é. Nós só temos que estar preparado espiritualmente para a vinda de Cristo a qualquer momento, né? Independente das circunstâncias, né? Faça chuva, faça sol, né? O fruto dê sua vida ou não, nós devemos continuar servindo ao Senhor. E eu vejo muitas pessoas, né? Às vezes aparece, não precisa ser o anticristo, não, ou a possibilidade do anticristo. Tem pessoas que não conhecem a palavra e elas simplesmente se enganam com qualquer pessoa que vem e fala ao contrário da palavra de Deus. Por quê? Não conhece, não tem conhecimento, né? Então, se você não tiver conhecimento, se você não buscar a verdade da palavra, qualquer pessoa vai te iludir, qualquer pessoa vai te enganar. Tá? A importância de você conhecer, né? A gente ensina a palavra, a gente tem falado de Jesus e a gente sempre fala, não precisa acreditar somente no que a gente está falando aqui. Você pode pegar a palavra e consultar a palavra de Deus. Nós não somos a verdade. Quem é a verdade é Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens.
Então, se você não conhecer o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, qualquer um que tentar fazer essa mediação, você vai se enganar. Qualquer um que vir com palavras doces, você vai se enganar. Então, procure conhecer da palavra. Se você não está conhecendo, você está pecando, você está errando. Então, procure conhecer de Cristo. E além de conhecer da palavra, procure um relacionamento com Deus. Sempre cresça na graça e no conhecimento, né? Só o conhecimento vai fazer você ser uma pessoa fria, religiosa, orgulhosa, que julga todo mundo. Né? Só graça você não vai conseguir compreender muita coisa. Tem que ser a graça e o conhecimento, sempre. Se você não conhece, né, a graça, você vai entrar em discussões vãs, né? O que as cartas de Paulo falam. Para que entrar em discussões vãs, né? Então, assim, tem coisas que é a sabedoria da palavra com a graça junto. O que você pode dar de conselho para os cristãos hoje, antes que esse período se inicie? O único conselho que eu dou é que a pessoa tem que estar firmada na rocha. Né? A sua vida deve ser baseada em Deus. Como eu falei, se você não é cristão hoje, que é muito fácil, né? Ninguém te persegue, tá na moda, é bonito, dá dinheiro para as pessoas ser cristão hoje. Então, né, você consegue seguidores, você consegue abrir uma igreja, tem pessoas que estão profissionalizando a fé, infelizmente. Sim. Então, é fácil ser cristão hoje, mas se dizer cristão, né? Agora, ser um cristão é algo que você tem que se analisar. Né? Nós não podemos julgar. Quem somos nós para julgar? Eu tenho que julgar minha própria vida em relação à salvação. Então, o conselho que eu dou é: fique firme com Deus, independente da circunstância. Porque um verdadeiro cristão, ainda que não saiba nada sobre o Apocalipse, ainda que ele passe ou não passe por tribulação, se ele estiver firme nas promessas do Senhor, se ele estiver firme com Deus, pode vir o que acontecer, o que tiver que acontecer, ele vai continuar firme com o Senhor. Então é o momento de você estar alicerçado na sua fé. Porque se você não é crente, cristão, fiel hoje, quando chegar, né, todos esses problemas, você não vai ser. Não. E eu digo a você que está aí ouvindo, né, essa palavra, a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. Então, assim, às vezes você tem uma imagem que você quer acreditar que aquela imagem é real, que você serve a Deus. Examine, peça para Deus te mostrar o seu coração. Senhor, mostra o meu coração diante dos meus olhos para que eu saiba se eu estou servindo ao Senhor ou não. Sonda o meu coração. Porque às vezes a gente vive uma vida de engano, né? E aí você vai ser pego de surpresa, né? Não vai entrar, você não vai estar com Jesus. Então procure servir a Deus de verdade. Você que não conhece a Jesus, seja bem-vindo, né, nesses caminhos que são a verdade. Né? Jesus, ele está de braços abertos para você. Talvez você está aí, você não sabe por onde começar. Comece aceitando Jesus. Né? E o restante na sua vida, ele vai realizar. É a obra do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus abençoe. Nós vamos postar esse vídeo na nossa página, né? Então você pode assistir tudo novamente sobre o Apocalipse. E no decorrer, né, dos dias, dos meses, nós vamos fazendo recortes também a respeito do tema. Sim. Deus abençoe. Fiquem todos com a graça de Deus. Amém. Só isso. Daqui. Não acabou, não.